eu mudei para uma cidade vizinha da onde que eu nasci. E eu não conhecia, eu não tinha aquela conhecimento. Para mim, o evangelho, para mim, era tudo desconhecido, era completamente ignorante. Mas eu fui morar nessa cidade e comecei, e Deus, como Deus é perfeito, eu fui morar na casa de uma família cristã. E foi ali que eu comecei a conhecer, a saber que tinha uma outra... Seu primeiro contato, então, com a fé. Sim, fui trabalhar numa casa, trabalhei 11 anos nessa casa, e essa família é cristã. Só que, durante esse tempo que eu estive na casa deles, eu ouvia, acho que fui umas 2 ou 3 vezes com eles na igreja, comecei a ter esse contato, mas é um contato, assim, que não foi muito aprofundado, mas Deus já tinha um propósito, e quando Deus tem um propósito... Lá no final é que a gente vai entender muitas vezes. Foi o que aconteceu comigo. Aí eu trabalhava nessa altura no hospital. Deus sempre me colocou para cuidar mesmo de pessoas, né? Eu trabalhava no hospital. E mudando um dia minha televisão, que lá no Brasil tem o Show da Fé, que é do missionário R.R. Soares. Eu comecei a mudar de canal e entrei num culto que estava mesmo aquele culto abençoado. E para mim era tudo lindo e eu fiquei maravilhada com aquilo. Aí eu comecei... orar do meu jeito, porque na verdade eu tinha fé, mas eu não entendia o que era fé. Era completamente ignorante naquilo. Mas eu comecei a ver, aquilo começou a me tocar. E como eu tô chorando aqui hoje, eu chorei naquele dia, por isso que eu me lembro, e isso me vem tudo vivo à memória. Eu comecei a ver aquele pessoal e eu falava sempre, Jesus, né, que o missionário falava de Jesus, e os louvores todos do missionário, eu falava, Jesus, eu quero um dia estar no meio desse povo, me leva para junto deles. E eu ficava maravilhada em ver o povo orando, com as mãos levantadas, e eu falava, Senhor, eu quero estar no meio dessa gente, me leva, eu faltava assim, parecia que eu estava vendo ali Deus, né, fisicamente na minha frente, eu pedindo para ele me levar ali junto. E conforme o missionário ia pregando, e o missionário tem uma forma de pregar tão assim, gostosa, né, que toca a nossa alma. E eu ficava vendo, e todos os dias, a partir daquele dia, daquela noite, que lá na verdade no Brasil começava às 8 horas da noite, eu saía do hospital às 19 horas, eu vinha correndo para casa. Eu chegava em casa, eu ligava a televisão. Para poder assistir o culto. Sim, e ali eu assistia. Quando acabava, eu não queria que acabasse. Então aquilo entrou mesmo no meu coração. E aí o missionário contava testemunhos, então me ajudou muito. Por isso que, assim, quando o reverendo fala assim, né, dê seu testemunho, é muito importante. Os testemunhos me ajudou muito a alavancar na minha fé. Porque eu pensava, se fez com ele, vai fazer comigo, né? Se Deus fez nessa vida, vai fazer comigo também. Mais à frente eu vou contar um testemunho, se der um tempinho. Aí foi assim, eu comecei ali a assistir. Aí quando foi uma altura, e o missionário falava de ir para a igreja e tal, e eu não sabia que na minha cidade tinha igreja. Para mim, a igreja era uma coisa que estava muito distante de mim. Entendi. O mais próximo era mesmo pela televisão. E um dia, eu estava vindo do meu trabalho, eu estou passando no centro da minha cidade, que é uma cidade linda, a cidade que eu morava, né? Londrina, até então, né? Londrina, no Paraná, exato. Eu estou vindo e passei no centro da cidade e vi uma placa igual à placa que estava no programa que eu via na televisão. Eu olhei e falei, mas será que é verdade? Será que eu estou vendo isso mesmo? Será que eu não estou... Porque eu só pensava na igreja, na palavra, e aquele era o tempo todo ali dentro de mim. Passei, daí um dia falei assim, não, eu vou conferir. Quando foi um dia, eu fui. Fui sozinha, não tinha ninguém da minha família ainda convertido, né? Fui sozinha na igreja. Cheguei lá, amei, me apaixonei. Foi num culto tremendo que tava, tinha um irmão que estava contando um testemunho. E aquele testemunho, como eu tinha ouvido alguns já na televisão, aquilo também me deixou, falei, então é real, eu tô vendo, a pessoa tá contando aqui. E aquilo começou a me alimentar. E a partir daí... mais próxima. Sim. E a partir daí eu comecei a entrar e fui entendendo a palavra, Deus começou a abrir, né, que o Espírito Santo começa. Quando a gente quer, né, as coisas vão ficando claras, a gente consegue. E para mim aquilo estava completa, não me faltava mais nada na minha vida. Me apaixonei por Jesus e continuei.